certeza que ao ler a Bíblia você a interpreta corretamente? Um exemplo, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, versículos 4 e 5, que João estava chorando horrendamente. E um dos anciãos disse: para de chorar, eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele olhou, procurou o leão, cadê o leão? Ele viu Jesus. Gente, leão é criatura, Jesus é o Criador. Eis aí o exemplo das três linguagens, alegórica, figurativa e literária. Bom, por essas e outras razões, é que eu, todos os dias, a partir de amanhã, às 20 horas, eu estarei trazendo esclarecimento, tirando dúvidas. Ok? Deus abençoe. Deus te guarde. Angelologia. Angelologia, algumas vezes, é proferida a palavra errada. Alguns falam angeologia. E, na realidade, angeologia está voltada para a área de saúde, né? Tem até uma outra expressão médica, angioplastia, né? Então, angelologia e não angeologia. Angelologia é uma disciplina do mundo teológico. Angelologia é uma matéria do mundo teológico que é estudar sobre os anjos, né? Angelologia. Então, estudar sobre os anjos ou aprender a respeito dos anjos. E é de suma importância. É de suma importância essa doutrina, ou essa matéria, ou essa disciplina. Porque, por falta de conhecimento, tem pessoas que curvam-se diante dos anjos. Outros não curvam-se diante dos anjos por ter conhecimento que somente a Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são dignos de adoração. Mas atribui alguns milagres aos anjos. E algumas vezes você está tirando, quando eu digo você, refiro-me ao ser humano de um modo geral, algumas vezes está tirando a glória que é devida unicamente ao Todo-Poderoso, à Majestade Eterna, e é passada essa glória para anjos. Isso por falta de conhecimento. Isso aí você vê em nosso meio. Quando eu digo nosso meio, eu estou falando no meio evangélico. E por quê? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Porque se estudasse, ou pelo menos tivessem mestres que foram alunos, eu sempre bato nessa tecla, porque é o que nós vivenciamos, é o que nós estamos a vivenciar. Mestres, não digo todos, lógico, que nunca foram alunos e formam igrejas, formam grupos doentes espiritualmente, né? Grupos doentes, um grupo de nércios, e saem pedindo para anjos, orando a anjo, indiretamente, louvando, cantando louvor a anjos, indiretamente, e algumas vezes até involuntariamente fazem isso, né?
e algumas vezes atribuindo a glória que é devida única e especificamente à majestade eterna, ao Todo-Poderoso, e atribui a anjos, sendo que o anjo não é digno de louvor. Lógico que os anjos não aceitam. E provavelmente até tem pena das pessoas que assim procedem. Mas se houvesse um conhecimento, né? Se houvesse um conhecimento da matéria dos anjos, os erros seriam menores ou não haveria erros. Pois bem, a horte, né, angelical, ou as hortes angelicais, estão divididas assim. Um arcanjo, que é Miguel, né? Judas, capítulo único. Digo Judas, capítulo único, porque o livro de Judas só tem um capítulo, que é no Novo Testamento. E vale até dizer que esse Judas nada tem a ver com Iscariotes. Esse Judas é Judas, filho de Maria, com José o carpinteiro, irmão de Jesus, que posteriormente, né, tornou-se discípulo de Jesus, né, e depois escritor. Então Judas, esse Judas, irmão do Senhor, ele é quem escreveu o livro de Judas, lá de junto do Apocalipse. Então Judas, capítulo único, porque só tem um capítulo, e o versículo 9, você ler que Miguel era o arcanjo, então não tem um arcanjo. Vamos ver essa expressão? Então, não tem Miguel um arcanjo, e sim Miguel o arcanjo. Então, quando a expressão é o arcanjo, então deixa claro que é um arcanjo, e arcanjo, para quem não sabe, é uma expressão, tá? O arcanjo, para quem não sabe, é uma expressão de chefe. Arcanjo. Não deixa de ser anjo, mas graduado, que quer dizer anjo-chefe. E é bom os alunos estarem atentos, porque isso pode vir em teste, tá? Então, tá aqui. Judas, capítulo único, tá? Versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, o que não interessa-nos é a expressão o arcanjo. Então, as hortes angelicais estão divididas assim: um arcanjo, querubins, plural, Salmo 180, versículo 1, tá? Que querubins é ministros do louvor, são anjos ministradores, tá? Anjos separados por Deus para louvarem, bendizerem o Santo de Israel. Depois vem os serafins. Os serafins são anjos guardiões da santidade do Senhor. Tá? São anjos guardiões da santidade do Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 1 e 2. Aí vem anjos,
né, que são mensageiros, outros vêm como guerreiros, como guardiões, então são anjos, né? Aí vem escalas, anjos de guerra, anjos de mensagem, anjos guarda-costas, né? Então, os anjos, é bom o amado aluno, quando eu digo aluno, falo de um modo geral alunos, né? Aluno e alunas, tem que entender que os anjos, eles não são divinos. Ah, não? Não. Pois foram criados. Tá? Os anjos não são divinos. Tá? Eles foram criados. Divindade é para aqueles que existem por si mesmo. Tá claro? Divindade, tá? É aquele que subsiste, ou existe por si mesmo. Tá? Então, os anjos foram criados. Então, existem alguns desinformados que ensinam erroneamente, e os que aprendem erroneamente repassam erroneamente. Tá? Então, os anjos não são divinos. Por quê? Porque foram criados. E o que é ser divino? Os que existem por si mesmo. Deus, Espírito Santo, Jesus, tá? O Messias. Tá bom? Então, os anjos foram criados. Colossenses 1, 16. Colossenses 1,16 está escrito assim. Em Colossenses 1,16 nós temos tangível provas de que os anjos não são divinos, até porque foram criados. Tá? Vamos lá. Aqui está Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ok? Então, os anjos foram criados, está incluso aqui, tá? Todas as coisas que há nos céus. Tá? Todas as criaturas. Então, anjo é criatura. Então, o anjo não são divinos. Os anjos não são dignos de louvor ou de adoração, pois são criaturas. Os anjos não são dignos de louvor, nem de adoração, pois são criaturas. Último livro da Bíblia, capítulo 22, versículo 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvidos e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, ou seja, não faça isso,
porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, vírgula, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Senhores, os anjos não são dignos de adoração. Tá? Vale aqui dizer que existem algumas seitas diabólicas e os alunos devem estar atentos a isso que eu vou lhe dizer, que dizem que Jesus, dizem eles, e Miguel era a mesma pessoa, falando que Jesus era o arcanjo. E como eles mesmos ensinam publicamente, não tem por que não proferir o nome da seita. As Testemunhas de Jeová, que na realidade são seguidores de Charles Taze Russell, que Russell, para quem não sabe, ele era presbiteriano, filhos de casais de crentes presbiterianos, que depois ele saiu da presbiteriana e tornou-se simpatizante da Igreja Adventista do Sétimo Dia nos Estados Unidos das Américas, no estado da Pensilvânia, em Pittsburgh, né? Cidade que eu conheço, cidade que eu já ministrei, que eu já lecionei, né? Eu tenho um amigo, amicíssimo ali em Pensilvânia, né? Na cidade de Bethlehem, onde sempre fico hospedado quando vou. Então, estou falando com conhecimento de causa. De natureza que Russell, né, lançou essa erva daninha, essa mentira de que Jesus e Miguel são as mesmas pessoas. Gente, anjo não aceita adoração. Se Jesus fosse Miguel, tá? Se Jesus fosse Miguel, Jesus não aceitaria adoração quando as pessoas caíam aos seus pés e o adoravam. Entendeu? Se Jesus fosse Miguel, Jesus não aceitaria a adoração de Bartimeu, né? A adoração de tantos e tantos outros. A Bíblia está recheada de versículos bíblicos de que Jesus foi adorado e aceitou a adoração, né? Outro detalhe, quando Jesus chega em Gadara, o espírito maligno caiu aos pés dele, começou a gritar: Jesus, já viestes nos atormentar antes da hora? Se Jesus fosse Miguel, Jesus diria o que Miguel disse para Satanás em Judas, capítulo único, versículo 9. O que é que Jesus diria? Miguel disse o quê? O Senhor te repreenda, não usando palavra de maldição contra Satanás, né? Mas Jesus não, Jesus repreendeu todos os demônios que vinham. Cala-te, afugenta-te. Pronto, lá em Lucas capítulo 4, né? Lucas capítulo 4, nós encontramos Jesus expulsando Satanás. Lucas 4, lá na tentação, né? No Monte da Tentação. Aqui, ó. Olha só, Lucas capítulo 4. Olha o que Jesus disse. Em Lucas 4, Jesus o expulsa, literalmente, tá? E Jesus diz: vai-te, Satanás. E se Jesus não fosse Deus, não teria expulsado a Satanás, tá? Muito pelo contrário, Jesus peitou, né? Peitou Satanás. Então, Lucas 4, você vê a tentação e Jesus expulsando o espírito maligno.
E expulsou demônio lá em Gadara, né? Lá em Gadara ele expulsa e os espíritos imundos, né? Os espíritos imundos que atormentavam as vidas, Jesus expulsava, tá? Enfim, os espíritos pedem para Jesus, né? Os espíritos pedem para Jesus permissão para entrar nos porcos, tá? Os espíritos pedem permissão para Jesus para entrar nos porcos. Então, é falta de conhecimento bíblico, falta de conhecimento teológico dizer que Jesus e Miguel são as mesmas pessoas, tá? Isso é coisas pequenas, até porque anjo não é digno de adoração e Jesus não só é digno de ser adorado, como aceitou todas as adorações. Bom, alguns anjos servem de guardiões dos salvos. Alguns anjos servem de guardiões dos salvos. Por exemplo, a pessoa aceitou Jesus como Salvador, tá? A pessoa aceitou Jesus como Salvador, Deus envia na hora. Deus envia na hora um anjo para guardar aquela pessoa, tá? Aceitou Jesus? Deus envia na hora um anjo para guardar aquela pessoa. Isso é bíblico. Mateus, capítulo 18, né? Mateus 18, versículo 10. É isso? Mateus 18, 10, está escrito assim. Isso é Jesus dizendo: vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos, plural, nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Ok? Então, alguns anjos são enviados para guardarem. Os salvos servem de guardião, denominado guarda-costa. Em Hebreus tem expressão até muito mais forte. Carta aos Hebreus. Eu aproveito o ensejo aqui e deixo claro que nenhuma faculdade teológica, ninguém, né, tem conhecimento de fato quem escreveu a carta aos Hebreus. Ninguém sabe. Há suposições, né? Há suposições. Uns supõem que foi o apóstolo Paulo e outros supõem que foi o discípulo de João Batista, bispo da igreja de Cesareia, a saber, Apolo, né? Apolo, que era filho na fé de João Batista, depois foi instruído um pouco mais por Paulo. Paulo orou por ele, ele foi batizado com o Espírito Santo e passou a ser um apregoador do Evangelho, avivando as igrejas. E aí há quem atribua, né, que por conta da linguagem, né, a Apolo, e outros atribuem a cartas, né, carta aos Hebreus de Paulo, mas não é sabido, ninguém tem conhecimento de causa. Então, para não haver dúvida, ninguém colocou título de quem era o escritor, né? Que é prudente deixar sem título o escritor, ou deixar bem claro que existem essas duas suposições, tá? Vamos lá. Aos Hebreus, capítulo 1, versículo de número 13 e 14. O amado aluno não pode se esquecer qual é a matéria que nós estamos estudando. Angelologia, estudando sobre os anjos. E eu estou deixando bem claro, né, que alguns anjos
são enviados como guardiões. Aos Hebreus 12, aos Hebreus 1, versículo 12, versículo 13 e 14, melhor dizendo. Aos Hebreus 1, 13 e 14. E a qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha direita, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Detalhe, isso aqui é o escritor perguntando para os hebreus. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é o escritor perguntando para os hebreus. Não sei se vocês observaram que eu sempre deixo bem claro que alguém escreveu, quando é expressão do escritor, quando é o próprio Deus falando, tá? Eu deixo bem claro porque estudar é estudar dentro da exegese bíblica, ou seja, traduzir o que de fato está escrito, tá? Isso é muito importante. Então isso aqui, essa expressão, é o escritor fazendo uma pergunta para os hebreus. Eu estou enviando uma carta para vocês e nessa carta eu estou fazendo uma pergunta. Qual é a pergunta? Qual dos anjos, entre as hortes angelicais, qual deles ouviu a pergunta de Deus? Para qual anjo Deus perguntou, dizendo: qual de vocês, eu disse, ficai sentadinho aqui, até que eu, Deus, coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés? Para qual anjo foi dito isso? E é lógico que os hebreus iriam dizer: para nenhum. Tá? Se você não lê assim, você vai dizer, porque a palavra de Deus está dizendo. O escritor está fazendo uma pergunta pessoal, falando do limite dos anjos e enaltecendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, colocando ele acima dos anjos, para não querer confundir ele com Miguel, como os loucos das Testemunhas de Jeová acreditam. Qual dos anjos? Ele disse: nenhum. Agora, versículo 14, que é o que nós estamos estudando sobre anjos guardiões. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores? Não são, porventura, todos os anjos espíritos ministradores? Não são ministros? O que quer dizer ministros? Subalterno a um comando. Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Tá claro. Então os anjos, tá? Os anjos, eles são enviados, alguns são enviados para guardarem aqueles que hão de herdar a salvação. Por exemplo, era doutrina na igreja primitiva que cada crente tinha um anjo do seu lado, como nós já lemos em Mateus, né, capítulo 18, versículo 10. Isso era a doutrina. Aí é sabido que o apóstolo Pedro foi preso por ordem de Herodes, lá em Atos 12. Tá? E a igreja começou a orar: Senhor, solta Pedro, estamos te implorando, lá na casa de João Marcos, né? E a igreja começou a orar: Senhor Deus, estamos te implorando, solta Pedro, estamos te pedindo, solta Pedro. Até que Deus ouviu o clamor da igreja primitiva e o apóstolo Pedro foi solto. Tá?
Quando o apóstolo Pedro foi solto, para onde ele foi? Ele foi para a casa, tá, de Maria, a mãe de João Marcos, que é onde a igreja estava reunida e todos orando, pedindo para que o líder Pedro fosse solto. Quando Pedro chegou na porta, Rode, uma menina, uma criada da casa, de tanta alegria não abriu a casa, não abriu a porta. Olhou pelo postilho e fechou. E foi lá dentro avisar. Só que o milagre era tão grande, que lá dentro da casa eles achavam que não era Pedro que estava solto, e sim o anjo de Pedro. Quer ver? Estou falando de que alguns anjos são enviados para guardar os salvos, e que era doutrina ensinada e que deve ser ensinado por nós, ministros do Senhor, por nós, líderes. Olha aqui, Atos 12, conforme eu disse, tá? E aí Pedro foi solto e tal, ok. Olha o que diz o versículo 12. Aí Pedro já está na rua, já está solto, né? E considerando isso, ele nisto, foi à casa de Maria. Pedro já está solto, está indo para a casa de Maria, a mãe de João Marcos, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Ou seja, eles achavam que era o anjo de Pedro. Aonde eu quero chegar? Que é doutrina. É doutrina, tá? A doutrina angelical. Cada crente tem um anjo do seu lado, tá? E aí tem gente que faz uma maior confusão, né? Faz a maior confusão. Não sabe até onde os anjos podem ir. Não sabe que anjos têm limite. Que não adianta você pedir tal coisa, porque o anjo não vai ter como te dar, porque há limitações. Tem coisas que é só Deus. E tem coisas que Deus faz. E a gente, né, desavisado, glorificamos ao anjo. Por exemplo, tem hinos que você escuta que dá pena, pessoas que nunca estudaram nada. Nunca estudaram nada e faz umas letras assim, sabe, sem pé, sem cabeça. Acho que o intento é só arranjar uma palavra para encaixar com a rima, né? Sei lá. Ou uma palavra que quer mexer só com a emoção. Sei lá. E aí, anjo do batismo chegou. O anjo do renovo chegou. Entendeu? Então, anjos têm limite. Existe anjo? Lógico que existe anjo. Aqui você não tem dúvida, tem um anjo do meu lado, eu não tenho dúvida disso. Tá? Isso é indiscutível. Algumas vezes Deus abre os olhos espirituais dos seus filhos e você tem visões, né? E você vê. Né? Outros podem nunca ver, mas porque não está vendo não quer dizer que não exista, porque isso aí está voltado para o reino espiritual. Mas você não pode atribuir louvores a anjos que não são dignos. E nem tarefas que não pertencem aos anjos. Tá? Anjos têm limitações. Eles guerreiam, né? Eles guardam o servo de Deus. Entendeu? Algumas vezes impede de você caminhar.
porque está vendo perigo lá na frente, tá? Era o caso de Absalão, de Balaão, né? Balaão lá no livro de Números, querendo passar e o anjo não permitia, e a mula dele, ou a jumenta que ele ia montado, dependendo da tradução, né? Viu o anjo e refugou e não foi, né? Refugou e não foi, e ele batia na mula, batia, até que ela falou, né? E é outra confusão, tem gente que diz que a mula profetizou, nada de profetizar, ela simplesmente falou com ele, porque ele estava batendo nela, não tem Deus tomou a mula em profecia, profetizou, nada disso. É só ler o texto direito que vai ver que simplesmente ela reclamou por estar apanhando, né? E, lógico, foi um milagre, mula falar, né? Pois bem. Então, onde eu quero chegar? Que nem tudo é anjo, tá? Nem tudo é anjo. Aproveitando o ensejo, nós vamos pedir, eu vou pedir, que você dobre a sua atenção, porque o que eu vou lhe falar é extremamente sério. Por exemplo, Lúcifer, nós falamos muito, Lúcifer, nada mais, nada menos, que uma expressão, gente, belíssima, né? Que é portador de grande resplendor e luz. O nome Lúcifer não é um palavrão, não é um nome assim dado ao demônio, um nome diabólico. Não. O nome Lúcifer foi um nome dado a Deus a um anjo, tá bom? A um querubim, né? O nome Lúcifer foi um nome dado por Deus a um querubim, tá? A um ministro do louvor. Então, a Bíblia diz que Lúcifer, ele era o querubim ungido. Ungido por Deus, quer dizer, ungido quer dizer separado, né? Por Deus, para reger o grande coral celestial. Então, Lúcifer era o nome desse querubim. E hoje a gente vê que por falta de conhecimento da matéria, que é que estamos estudando, angelologia, se faz uma confusão tão grande. Já vi pessoas, né, chamar assim um espírito maligno e eu quero falar com o chefe. Não quero falar com o demônio pequeno. Nada contra quem entrevista demônios, nada contra. É que algumas vezes a própria curiosidade do ser humano leva você a querer saber quem colocou ali, né? E que temos autoridade sobre os espíritos malignos, isso é indiscutível. Se você pergunta, ele responde em nome de Jesus, isso é indiscutível. Mas algumas pessoas até perguntam, eu quero falar com o chefe, quero falar com Lúcifer, quer dizer, gente, eu quero expulsar o maioral. E algumas vezes, Satanás percebe que quem está ali é um otário, um bobão, que não tem conhecimento de causa nenhuma, e aí vai ver um herezinho e diz, eu sou Lúcifer. E o abestalhado acredita. E primeiro eu quero dizer que Lúcifer não existe mais. O anjo caído existe. Pra você não fazer confusão. Eu estou dizendo que o nome Lúcifer não existe mais. Ele deixou de ser Lúcifer. Isso, Lúcifer é um nome que Deus deu para ele. Não é um nome estambólico, não, é um nome lindo, portador de grande resplendor de luz. Aquele que mora, que habita entre as pedras riquíssimas, sardos, entre diamante, topázio, enfim, rubis. Então, Lúcifer, aquele que mora entre as pedras ricas, portador de grande resplendor em luz, ou Lúcifer, tá? Portador de grande resplendor de luz, em luz, ou anjo de luz. De natureza que ele não é mais. O querubim que foi ungido, por sinal a Bíblia fala da queda de Satanás, né?
e ele deixou de ser Lúcifer e passou a ser Satanás, né? Passou a ser um diabo, inimigo, né? E tem gente até que faz confusão quando lê a palavra diabo na Bíblia. Quando a palavra diabo, né? Tanto é que o próprio Jesus disse, um dos 12 aqui é um diabo. Quando ele disse um dos 12 é um diabo, tem gente que diz que Judas, né, virou um diabo e Deus falou que ele era um espírito maligno. Não é nada disso. Diabo é uma expressão hebraica que quer dizer inimigo. Um de vós é meu inimigo. Só isso. Se eu chegar para alguém e disser, você é diabo, rapaz. Estou dizendo, você é um inimigo. Tá? Então, aí vem Satanás, né? Adversário. É o adversário. Então, tornou-se o adversário de Deus. Então, são coisas que as pessoas não estudam a matéria, né? Angelologia, e não tem conhecimento. Tá? Então, resumindo, Lúcifer risca. Ele não é mais digno da expressão Lúcifer. Tá? Isso eu aprendi, meu Deus, logo no 6, 7 meses de crente, eu já aprendi, né? Porque eu meti a cara nos livros e já aprendi logo que ele não era digno da expressão Lúcifer. Outro detalhe extremamente importante, aonde está escrito sobre a queda de Satanás, Ezequiel capítulo 28, versículos 13 a 19. Ezequiel 28, versículos 13 a 19, eu vou ler. Ezequiel 28, versículos 13 a 19, tá? Estavas no Éden, jardim de Deus, todas as pedras preciosas era a tua cobertura, a sardo, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores, dos teus pífaros, estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. E aí vai, né? Tu eras querubins ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio das pedras asfogueadas. No meio das pedras asfogueadas andavas. E aí vai. Então, aí você vê, né, a queda de Satanás vem aqui, né, no versículo 15. Então, capítulo 28, do versículo 13 até o versículo 19, aí você vê a queda. E em consonância, Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, versículos 11, 12, 13, 14 e 15. Então, Isaías 14, a partir do versículo 11, já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaudes. Os bichinhos debaixo de ti se estendes, e os bichos te cobrirão. Com castas dos céus, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte, subirei acima
às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, resumindo, tá? Então, Isaías capítulo 14, versículos 11, 12, 13, 14 e 15, você lê a queda de Satanás. E Ezequiel capítulo 28, versículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Tá? Aonde eu quero chegar? O que tem a ver estudar sobre os anjos com o diabo? Porque ele não deixou de ser anjo. Angelologia e não estudar a respeito do diabo é impossível. Se ele é anjo, e a origem dele? Se ele foi formado, nós acabamos de ler, né? Acabamos de ler em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, que aí ele foi formado, tá? Então é o seguinte, detalhe importante, deixou de ser Lúcifer, você não pode esquecer disso, tá? E agora? Agora é adversário, agora é o diabo, tá? E com ele veio, né, cerca de 36%, 37% dos anjos dos céus. Esses anjos são auxiliares, servem de demônios, né? Legiões e mais legiões que são enviados a alvoraçar a terra. São anjos organizadíssimos, são anjos caídos organizadíssimos e fazem de tudo para cumprir a ordem de Satã, seu chefe. Tá? Ok. Detalhe que eu gostaria de pedir para os alunos atentarem. Não sei se você já ouviu, né? Não sei se você já ouviu ou já até falou, né? Já vi pessoas chegarem e dizer, na hora do batismo com o Espírito Santo, fale em língua dos anjos, fala a língua dos anjos, fala em língua dos anjos. Outros dizem, eu estou sendo renovado na língua dos anjos. Eu quero te pedir, aluno, pelo amor de Deus, alguém te ensinou isso. Lógico, você não ia pegar do A, sem aprender com alguém. O batismo com o Espírito Santo não é língua dos anjos. Por quê? Você tem que entender que se é língua dos anjos, então o diabo entende, porque o diabo não deixou de ser anjo. E isso tem que ser aprendido, né? E tem que ser repassado. Porque se a gente repassa, a igreja torna-se, quando eu digo igreja, eu falo o povo de Deus, torna-se um povo sólido, com conhecimento de causa. Tá? Se é a língua dos anjos, e o que mais me dói é que são teólogos, tá? Que falam isso. Pessoas que estudaram teologia, meu amigo. E outros são até mestres. E a matéria sobre os anjos? Onde é que fica? Não estudaram, será? Porque é o seguinte, ó. Se o batismo com o Espírito Santo é língua dos anjos, então tem parte aqui na Bíblia que tem que ser rasgado e jogar fora. Jogado fora, porque está escrito que aquele que ora em línguas, ora em mistério. Ninguém entende. Só Deus. Tá? Paulo escrevendo aos Coríntios, aquele que ora em línguas, ora em mistério. Ninguém entende. Só Deus. Tá? Só Deus entende. Gente, se só Deus entende, então como é que o diabo vai entender? Se é a língua dos anjos, então o diabo entende. Ou ele deixou de ser anjo? E os anjos, tu acha que falam que línguas? A língua dos anjos existe, tá? Se não existisse, não teria expressão de Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Mas ele não está dizendo que fala. E nada tem a ver com o batismo com o Espírito Santo. Tá? Nada tem a ver o batismo com o Espírito, com o batismo com o Espírito Santo. Tá bom? Deixa eu pegar aqui a expressão para você
entender melhor. Tá? Entender melhor. Então, quando Paulo está dizendo concernente a línguas dos anjos, ele está dizendo, ainda que eu falasse todos os idiomas da terra, tá? Ainda que eu falasse todos os idiomas da terra, e também falasse a língua dos anjos, e não tivesse amor, nada disso adiantaria. Ele está dizendo sobre a essência do amor, quanto vale o amor. Ele não está falando de batismo com o Espírito Santo. Ele está dizendo, ainda que eu falasse todos os idiomas, porque nessa época, falar mais de um idioma era privilégio. Então, se eu falasse todos os idiomas da terra e não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Ele está dizendo que o amor suplanta todas as coisas. Não tem nada a ver, tá? Nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. Nada a ver, 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 nada a ver. Tá? Nada a ver. Então, quando nós falamos em línguas estranhas, tá? Quando nós falamos em línguas estranhas, nós estamos falando em mistério. Ninguém entende, só Deus, gente. Quando Moisés morreu, tá? É outra expressão que me veio à cabeça aqui. Quando Moisés morreu, lá em Judas, capítulo único, versículo 9, Miguel e Satanás começaram a contender. Tu acha que os dois falaram em que língua? Se são dois anjos, um arcanjo, tá? E um querubim ungido, tá? Um arcanjo e um querubim ungido. Tu acha que os dois falaram em que idioma? Se os dois vieram lá de cima, um caído e o outro, né, veio fazer uma visita à terra. Falaram em que idioma? Idioma dos anjos, uai. Agora vem a Bíblia e diz que quem ora em línguas, tá? Estranhas, ora em mistério, tá? E ninguém entende. Deixa eu ler essa passagem bíblica. 1 Coríntios 14 diz assim: segui a caridade, o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas estranhas, fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. Versículo 2. Ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. 4. O que fala línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 5. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizem. Porque o que profetiza é maior que o que fala em línguas estranhas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Gente, tá claro? Quem ora em línguas estranhas, tá? Está orando e falando diretamente com Deus. Versículo 2, ora em mistério, ninguém entende. Agora vem um monte de gente que não entende nada de angelologia. E quer dizer que línguas estranhas é a língua dos anjos, então o diabo entende. Porque o diabo não deixou de ser anjo. Caído, mas é anjo. Tá? Complicado. Agora, deixa eu passar para vocês
uma expressão aqui rápida, que há quem pense que Satanás não tem poder para deter um caminho. Os anjos do mal têm. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, diz assim: eu bem quisera ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não foi somente uma nem duas vezes, mas Satanás impediu que eu chegasse até vocês. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Satanás impede a caminhada? Impede sim, tá? Então devemos ter conhecimentos concernente os anjos, ok? Essa é mais uma matéria que eu espero em Deus que os meus queridos guardem com muito cuidado em bom tesouro.